Bom, para você que já está nos acompanhando aqui nesse 4º episódio aqui do nosso podcast e ainda não se inscreveu no nosso canal, já clica aqui, se inscreva, mande esse podcast para alguém que precisa assistir também, deixa aqui seus comentários para a gente saber como que você está recebendo aí, que esse podcast seja uma bênção para a sua vida, tá bom? Então eu já queria aqui apresentar nossa pastora, queria agradecer, na verdade, pastora Elke, pastor Átila, pela disponibilidade de vocês, de estarem aqui com a gente. Muito bom ter vocês com a gente inaugurando esses episódios. Eu queria saber como é que vocês estão, a expectativa, como é que tá o coração, são alegres, a oportunidade de a gente poder chegar em mais casas, conta pra gente. Muito felizes, eu acho que vai dar certo isso aqui, eu tô muito animado. Acho que tem muito conteúdo bom para ser trabalhado, muita riqueza de conteúdo, de Bíblia, de muita coisa que a gente pode ajudar de alguma maneira, né? E se a gente puder colocar esse pedacinho para ajudar, já vai ser uma grande alegria para todo mundo. Então, eu estou muito animado com tudo que pode acontecer. Amém. E você? Eu estou muito animada, mas é um desafio, né? É um desafio, né? Um desafio bom. Eu sou mulher de desafio, eu gosto. A gente está aprendendo juntos aqui como é que faz esse podcast acontecer. Inclusive, o pastor Átila falou, eu morri de achar graça ali nos bastidores, que ele falou assim que a gente já está atrasado nesse podcast há muito tempo. Mas glória a Deus que saiu do projeto, saiu do papel, né? Então, assim, a gente quer muito ouvir o feedback de vocês aí, mas a gente também está muito feliz com essa oportunidade, né? De ser um braço de evangelização, às vezes, algo que a gente fala aqui transforma completamente, né? A vida de alguém, então a gente pode ser esse canal, pode ser essa porta. Mas vamos entrar no tema? Vamos lá. O tema da série... Gente, assim, o que eu tenho ouvido pelos corredores da igreja... Ontem eu vim pra igreja no Uber, e aí eu falei assim, tô indo lá pra igreja, Avenida Central, eu expliquei o endereço direitinho, ela falou, eu sou de lá. Eu já sou de lá há 10 anos. Eu falei, sério? No Uber. Uau, no Uber, né? Uma moça. Aí ela falou, nossa, mas eu entendo, a igreja é super grande, não dá pra conhecer todo mundo. Eu falei, é verdade. E ela falou assim, mas que palavra poderosa foi essa de domingo, hein? Sim, aonde a gente vai, o feedback é o mesmo, assim, as pessoas falando, né? Como esse tema tem trago um despertar diferente, né? Sim. Pelo menos eu tenho percebido isso. E eu queria que vocês contassem pra gente como foi a inspiração para esse tema, como que o Espírito Santo direcionou aí. Então, nós começamos a buscar material para discipulado. E sempre nas nossas buscas a gente quer muito ouvir Deus e também buscar nossas origens, né? Dentro da origem da Vineyard já existe essa origem de buscar o sobrenatural. A gente fala viver naturalmente sobrenatural. E até que nós chegamos a esse livro, né? Que é do Bill Johnson. Lendo o livro, a gente percebeu que ele é um dos pastores que foram muito influenciados por John Wimber, que é um dos fundadores da Vineyard. E debruçando na leitura, é incrível, gente. Eu indico ler esse livro, porque Deus se move através desse livro. Não são só palavras escritas, são palavras carregadas da presença. E isso acendeu uma chama muito grande. Essa chama do Espírito faz parte, como eu falei, do DNA da Vineyard. A igreja Vineyard surgiu dessa busca, né, pelo sobrenatural, dessa busca, quando é que a palavra vai se cumprir, né, de experimentar Deus, um Deus de perto. E assim nós nascemos, e esse é o nosso DNA. Então, a gente começou a trabalhar, a ler, e o Ad já começou a ver meus choros e falar, comentar, vamos ler de novo, porque nós já tínhamos lido outras vezes esse livro. Esse é um livro muito antigo lá em casa, na verdade. Você pode ver que ele está até... assim, ele tem aparência de antigo realmente, né? Não é um livro novo, mas ele se renovou agora, assim, no nosso coração e na igreja agora, né? Pode continuar. E aí nós tínhamos todo um planejamento, porque nós sentimos direção de Deus de trabalhar esse ano inteiro sobre o tema identidade. Nós sentimos que Deus quer trabalhar isso, forjar a nossa essência, quem nós somos nele. E aí projetamos o ano inteiro de mensagem sobre identidade, até que o Átila teve aí um encontro com Deus. Não sei se foi sonho, o que foi como revelação. Foi muito interessante, foi um sonho isso, né? E é um desafio, assim, que as pessoas perguntam, né? Como é que vocês fazem essas séries, né? De onde vem isso? Como é que vocês se inspiram, né? E é como a Elke falou, na nossa reunião pastoral, a gente faz pelo menos um semestre de temas
Mas uma coisa que é gostosa dentro da Vinhas, a gente todo o tempo deseja a liderança do Espírito Santo. E tem momentos que ele vem e está tudo montado, a série pronta do mês, assim, não é isso. Ele muda tudo. Muda tudo. Não é isso, né? O pessoal da mídia fica louco com a gente, porque Fala assim, nada, pastor, Não Fala é? nada não, pastor. Não é? Fala nada não. a gente quer o semestre inteiro. Assim, cara, é complicado, tem que perguntar pro Espírito Santo, me dá o semestre inteiro, né? Faz um download do céu pra nós. Não dá de engessar o Espírito Não Santo. dá. E aí eu tive esse sonho, Deus falando assim, quando falem sobre o céu, vem sobre a terra novamente, quando o céu vem sobre a terra. Porque, na verdade, assim, foi o que Jesus fez, né? Os teólogos chamam isso da escatologia inaugurada. Jesus inaugurou o fim, né? Ele trouxe um aperitivo para a gente do que era o céu, as curas que nunca ninguém Pra tinha gente visto. experimentar, né? Isso, as pessoas olhavam na sociedade, uau, que homem é esse? Nunca ninguém viu um cego ver, nunca ninguém viu um morto ressuscitar. Ele estava trazendo o céu para a terra. Até os próprios discípulos, pastor, quando Jesus dorme no barco, que eles vão, a gente vai morrer aqui, Jesus está dormindo, né? E quando Jesus fala, olha, vocês são muito pouca fé vocês têm, né? E ele olha para o mar como se fosse uma coisa mais simples. Mar, calme-se, vento, pare aí, né? E aí os discípulos, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Mas aí eu fico, meu Deus, eles andavam com Jesus. Sim. E até eles se surpreendiam a cada milagre, a cada maravilha que Jesus fazia na terra, né? Jesus trazendo o céu para a terra. Então, Jesus deu o aperitivo, vocês podem experimentar um pouco do que é o céu, né? Quando fala do Espírito Santo, ele vai ser o consolador. E no fim ele diz, no fim vocês serão consolados, não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima. Então nós estamos vivendo um aperitivo. E assim, e quando eu tive esse sonho, eu falei assim, Elke, cara, acho que a gente tem que falar sobre isso. Acho que Deus está direcionando para esse lado. E como tu falaste, ver o que está acontecendo nos domingos é uma testificação. Eu sonhei certo, né? O sonho então foi certo. Então foi um sonho real mesmo. E como ele sonhou, e eu já estava na leitura, e motivando a mulherada para o discipulado. Inclusive, as discípulas da discípula também estão querendo vir para o discipulado para ver o material, né? Então a gente vai, em vez de fazer no auditório, a gente vai fazer no auditório maior, porque está todo mundo querendo experimentar mais, né? Só deixa eu contextualizar, né? A pastora Elke tem um grupo de discípulas, que inclusive eu faço parte, e esse mês não, né? Que vai render, né? Esse ano vai render. O tema, ela disponibilizou o livro pra gente PDF, então todo sábado a gente compartilha um pouco da leitura, daquilo que a gente aprendeu, e uma vez por mês a gente se encontra presencialmente pela manhã, e aí ela abriu para que a gente trouxesse as nossas discípulas também. E aí, nesse último mês, né, início de mês, não coube no auditório menor ali, todo mundo veio sedento, assim, é algo surpreendente mesmo. Esse livro é poderoso. Nós queríamos trabalhar 4 capítulos, gente, a gente não conseguiu concluir um. Foi. Porque além de a leitura ser muito rica, muitos testemunhos, muitos milagres. Gente, o que está acontecendo? Que esses milagres estão escondidos. Nós precisamos testemunhar, né? Sim, porque eu acredito né? que isso abre, né? Abrir uma série dessa abre espaço para o Espírito Santo agir. Sim. Claro que todo domingo, toda reunião, né? A gente quer que o Espírito Santo lidere e que esse espaço exista. Mas esse tema é muito forte, né? Muito profundo, né? Muito profundo. E isso aguça o desejo de experimentar. E precisamos testemunhar. Nós precisamos testemunhar aquilo que o Senhor faz, né? Inclusive você me contou um testemunho tão lindo, né? De milagre para essa gravidez. Então, esses milagres, eles têm que ser espalhados. E isso aguça a fé das pessoas, né? E tudo isso são sinais de quando o céu invade a terra, né? Então, no fundo, todos nós temos no coração esse anseio pelo céu, né? A palavra céu, ela carrega essa mensagem boa, essa mensagem de esperança positiva. Você falar da palavra céu para qualquer pessoa, ela vai conectar com coisa boa. Então, qualquer pessoa que ouve esse tema, ele transmite uma mensagem muito positiva, né?
e poder experimentar isso, como a Elke comentou, isso é um valor dentro do movimento Vinhas, experimentar Deus. Não é um Deus apenas de teoria, que está longe no céu, mas um Deus presente, um Deus Emanuel, que é Deus conosco. Experimentar Ele num domingo e as pessoas poderem assim, uau, é possível viver isso aqui ainda um pouco. Claro, não é na plenitude, é possível. Então isso é muito, muito legal. Eu lembro, até já testemunhei isso algumas vezes, que assim que eu cheguei na Vineyard, uma das séries falava sobre o nome de Jesus. E foi tão poderoso, foi um culto de manhã, era um culto que quando ainda tinha os domingos pela manhã. E eu acho que eu já até testemunhei isso para ela, que assim, como foi pregado, eu acho que foi até o senhor que pregou, falou sobre como o nome de Jesus era como se fosse uma procuração para a gente, que a gente poderia usar, como a gente usava pouco o nome de Jesus, né? E naquele dia, eu não sei se era o senhor, mas quem estava pregando convidou a igreja a clamar o nome de Jesus repetidas vezes. Então a igreja, num movimento só, numa voz só, falávamos e repetíamos o nome de Jesus muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E pastor, eu tive uma sensação de céu na terra naquele dia. Uau, eu tive uma sensação como se o meu corpo, meu espírito tivesse saído, e que, como se tivesse uma onda da presença de Deus rodeasse não só a igreja, mas ela chegava ali na orla e nos bairros ao redor. É como se eu estivesse tendo uma visão aberta mesmo. Assim. Não sei se você que está aí assistindo acredita nisso, mas nós vivemos o céu na terra, então a gente vive o sobrenatural de Deus no natural. Né? Então foi uma experiência, foi uma das primeiras experiências que eu tive aqui na igreja, né? Foi uma experiência muito, muito tocante. E esse domingo, especialmente falando, foi uma presença muito diferente já desde o louvor, porque o louvor, ele conduz a igreja à adoração para que a gente receba a palavra, né? Mas tem domingos e domingos. E esse domingo, especialmente falando, foi algo tão sobrenatural, assim, desde o começo do louvor, que foi, assim, a gente já sentia a presença fluindo de uma forma muito diferente, né? E eu conto isso para que a gente conclua no seguinte: vocês acreditam que a gente está vivendo um movimento de avivamento? Já pararam para pensar nisso? Olha, eu não sei se isso está surgindo, está acontecendo. Eu sei que dentro de mim há um desejo tão profundo de experimentar mais Deus. Eu até escrevi de batom contando aqui para você, escrevi de batom na meu closet, né? Espírito Santo me lidera. E depois de um tempo com Deus, após o domingo, eu não conseguia dormir. Não por insônia, mas por desejo de buscá-lo. E uma coisa que eu senti profundamente é o desejo de contemplá-lo. E nós somos aquilo que nós contemplamos. E eu quero contemplá-lo, quero vivê-lo. Né? Não quero viver uma fé medíocre. Né? Eu quero viver uma fé que faz jus ao Deus que eu sirvo. Então, é isso que eu quero viver. E eu falo sempre que isso é contagioso, o Espírito Santo é contagioso, a presença de Deus é contagiosa. E eu acredito que quando pessoas, filhos e filhas, buscam e têm essa sede, essa fome, isso é contagioso. E eu espero que eu contagie muitas pessoas e muitas pessoas me contagiem e que a gente caminhe nessa fé, sem parar. Isso é só uma gota daquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio. De verdade, eu não sei se é um avivamento que a gente está vivendo e nem é meu desejo. Nós queremos viver um avivamento. Eu quero nominar isso. Eu quero amar a Deus e a presença dele. Sabe, o John Wimber tem uma frase interessantíssima que ele ouvia muito quando ele se converteu, né? Olha, vamos em tal igreja, lá vai ter um grande homem de Deus, né? Vamos em tal igreja, vai ter lá uma grande mulher de Deus e ela vai pregar. E de acordo com o que ele foi desenvolvendo a vida com Deus, ele começou a dizer assim: olha, eu não quero ir na igreja ver o grande homem de Deus, eu quero ir na igreja ver o grande Deus dos homens. Uau. Eu quero ir na igreja ver o grande Deus das mulheres. É isso que nós queremos. Se vai ser um avivamento ou não, acho que isso é de Deus, sabe? Consequência. Ele é que sabe disso. Mas se as pessoas puderem chegar aqui e encontrar o grande Deus dos homens,
Isso é o que o nosso coração quer, né? Porque a gente dizer, está acontecendo um avivamento, as pessoas vão vir porque tem um avivamento. Não é para vir por causa do avivamento, é o Deus dos avivamentos, né? Então eu não quero rotular. Pode ser, pode não ser, mas não é esse o nosso coração. O nosso coração é dizer, Senhor, vem com a tua presença, porque a tua presença carrega o céu. Amém. Se a tua presença vem, o céu vai estar aqui conosco. E tudo que é consequência da tua presença vai acontecer, né? Então, enfim. Sobre essa fala, né, do John Wimber, ele tem uma frase assim: não buscamos o poder de Deus, buscamos sua presença. Seu poder e tudo mais que precisamos são sempre encontrados em sua presença. Então, nós queremos Deus. Então, realmente, essa série, nós queremos de todo o nosso coração. Pode até não acontecer nada, mas nós queremos de todo o coração que as pessoas experimentem o céu. E o que é experimentar o céu? É eles verem curas realmente físicas acontecendo, eles verem curas emocionais acontecendo, eles verem libertações acontecendo, pessoas se convertendo, pessoas se rendendo ao Senhor, pessoas se arrependendo, famílias sendo restauradas. Essa é a manifestação do céu. E nós queremos ver isso, esse é o nosso clamor. Como eu estou te dizendo, se nada acontecer, é uma decisão de Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas é o que nós queremos. Se acontecer, é bondade dEle, graça e misericórdia, para que as pessoas recebam e passem a amá-lo, né? E desejar o céu. E esse é o mais de perto, né? Sim. E sobre mudar, né? Mudou a série, né? E muito interessante, né? Eu tô escalada para pregar e toda pregação eu gosto de anotar. Quando eu estou ali, eu estou aprendendo com quem está pregando e retendo ali o que o Senhor quer falar comigo. Enquanto o Átila pregava no domingo anterior, que ele falava sobre palavra e poder, e foi poderoso, Deus começou a mostrar para mim, mudar totalmente aquilo que eu havia pensado, que Ele tinha me falado para falar, que ia falar sobre relacionamento, sobre essa questão da presença, a busca por Ele, né? Inclusive tinha versículo já, né? Tinha tudo, já estava tudo esquematizado, né? E Ele começou a me mostrar, né? Porque a gente sempre está de olho em Jesus, e isso é ótimo, a gente está de olho nele mesmo, né? E Ele começou a olhar, me mostrar as pessoas ao redor dele. E nós estamos ao redor dele, né? Porque nós estamos de olho nele. E aí, olhando ao redor dele, todos os milagres, ele foi me mostrando sobre a fé ativa, sobre a atitude das pessoas. Porque eu sempre fiz uma pergunta, eu quero ver essas coisas, esse questionamento de John Wimber sobre a presença, sobre os sinais, sobre a maravilha, ver as coisas acontecendo que está na Bíblia. Eu também tenho um desejo, eu já vi muita coisa acontecer comigo, já vi muita coisa acontecer com pessoas, mas tem aquela sede de ver mais, de experimentar mais. Isso não tem a ver de achar que se Deus não fizer, não é Deus, não. Se fizer é Deus, se não fizer é Deus, né? Como o Átila falou, nós estamos aqui num período, né? Jesus inaugurou, nós estamos dando continuidade, né? Mas a plenitude é o retorno de Jesus, né? A ida realmente, a eternidade, né? Mas enquanto estamos aqui, nós acreditamos que Deus nos criou para vivenciar esse reino. E como filhos e filhas, nós exercitarmos essa fé ativa, ter uma atitude, né, que condiz com a fé que nós professamos, né? Não é uma fé que professa só de mente, não é uma fé que professa só de entendimento, mas uma fé que professa e age de acordo com essa fé. É isso. Amém. Amém. E nós temos aí ainda mais 2 cultos com esse tema dessa série, que nós criamos expectativas no céu, né? Que o céu vai descer mais uma vez aqui nesse lugar. E a gente quer te convidar, se você ainda não veio aqui nessa igreja, você é nosso convidado especial. Se você já vem todos os domingos, você continua sendo nosso convidado especial. Não perca nossos cultos de domingo, as nossas programações, porque tem sido assim algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém. Né?
Vocês querem acrescentar palavras finais? A gente já está aqui chegando no finalzinho desse papo, que foi muito edificante. Olha só, foi rápido, foi meio que, olha, o spoiler para vocês, foi meio improvisado aqui o tema não, né? A conversa como um todo, mas eu senti a presença de Deus aqui, eu senti a presença de Deus na fala de vocês, senti o amor pela presença, os olhos enchendo de lágrima quando fala do desejo da presença, e isso é o que nos move, né? É isso que faz a gente caminhar em direção a Cristo, é isso que faz a gente se colocar, né? Vocês como pastores se colocarem à disposição do reino e amar Deus sobre todas as coisas, mas também amar as pessoas, né? A Vineyard é uma das igrejas com mais característica de identidade de acolhimento que eu conheço, né? E esse amor de vocês transbordam, né? Em todos nós, e a gente acaba querendo derramar isso também na vida de outras pessoas. Então eu queria que vocês dessem aí as considerações finais de vocês. Tomara que esse Vineyardcast seja um pouquinho do céu vindo para todas as pessoas que assistirem, né? Todos os recursos humanos esse mundo já provê para a gente. O que nós queremos é trazer o recurso que não é humano, né? O sobrenatural, né? Amém. Então, se a gente puder, através desse Vineyardcast, dos cultos aos domingos de quem nos assiste, o que nós queremos é amar a esse Senhor, a esse Deus, e ajudar as pessoas a chegar até Ele. Porque muitas pessoas têm uma imagem muito errada de Deus. Nós, a sociedade, a cultura criou uma imagem muito errada de Deus. E a gente fica muito surpreso quando conhece a Deus pessoalmente. Se um dia nós tivéssemos um podcast com Jesus, a gente ia se surpreender. Aliás, a série The Chosen faz muito isso. Muito bem, né? Desmistifica muito a figura de Jesus. E os evangelhos retratam muito mais aquele Jesus ali do que o que nós conhecemos. Exatamente. Eu falo que eu tô apaixonada por Jesus, mais ainda depois que eu vi ele no The Chosen. Exatamente. E eu vi até uma entrevistadora perguntando pro ator, né, que interpretou Jesus, se você visse Jesus pessoalmente, o que você perguntaria ou o que você diria para ele? Aí ele só disse assim: eu cheguei perto. É tão bonito isso, né? Querer imitá-lo, né? Imitá-lo, né? E aí não é só ele que é o ator, né? Sim. Porque nós deveríamos ou precisamos ser imitadores de Cristo, né? Aí a repórter começou a chorar, que eu acho que ela sentiu também, cara, não é só ele que está interpretando o papel de Jesus, que deveria chegar perto e se parecer com Jesus, né? Pronto. Então é isso que nós queremos fazer na igreja, viver cada domingo e receber as pessoas e ajudá-las a chegar perto dele. Amém. Eu queria finalizar com a frase do Bill Johnson, que diz assim: onde a presença de Deus está, o impossível se torna possível. E eu acredito muito nisso, e acredito muito que se nós nos juntarmos numa só fé, numa só esperança, com esse desejo, com essa busca, com esse coração, Ele não resiste, Ele vem. Então se junta conosco nessa busca pela presença. Amém? Você vai ser bem-vindo. Se você que está nos assistindo aqui, muito obrigada pela sua audiência, por nos assistir. Dai, eu não vi a palavra, não consegui ir acompanhar os cultos. Tem aqui no nosso canal todas as palavras dessa série e de outras também, caso você queira visitar. Só entrar aqui no nosso canal no YouTube e dar uma procurada, que você vai conseguir assistir. Espero que esse podcast de hoje tenha edificado a sua vida. Compartilha com alguém que também precisa assistir. Meus pastores, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês. Um prazer. Um beijo para você que está nos assistindo e até o próximo Vineyardcast.